Olá, fera, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos ver Proclamação da República. Fera, para você entender a Proclamação da República, é essencial você entender o seguinte, que o Império, Dom Pedro II, ele tinha 3 colunas de sustentação. A Igreja, a elite e os militares. Um a um, fera, Dom Pedro foi perdendo essas colunas. Dom Pedro perdeu o apoio da Igreja, Dom Pedro perdeu o apoio da elite e Dom Pedro, obviamente, perdeu o apoio dos militares, não tendo outra alternativa a não ser a coroa cair. Bom, como é que Dom Pedro ele vai perder o apoio da Igreja? Fera, havia 2 poderes que eram competências de Dom Pedro II, o beneplácito e o padroado. Plínio, o que vem a ser o beneplácito? Fera, o beneplácito é o seguinte, o beneplácito, Dom Pedro II, ele tinha o direito de aceitar ou não qualquer bula expedida pelo Papa. Ou seja, toda bula papal tinha que passar pela aprovação do imperador, que na prova ele vai colocar placé é aprovação. Então, gente, toda bula papal ela tem que passar pela aprovação do imperador. E isso, gente, gerava um descontentamento aqui no Brasil. Você pode, fera, encontrar a seguinte expressão na sua prova. O poder temporal era superior ao poder espiritual. Essa frase, o poder temporal era superior ao poder espiritual, é o que eu acabei de falar. Dom Pedro II intervia na Igreja Católica. E um outro poder, que era competência de Dom Pedro II, era o padroado. Pelo padroado, Dom Pedro II intervia em toda a nomeação do clero aqui no Brasil, o que também gerava um descontentamento na Igreja. Só que o Papa, ele havia expedido uma bula, chamada Bula Syllabus, que proibia a participação de maçons nas ordens católicas do mundo inteiro. Plínio, por que o Papa fez isso? Já que a maçonaria aqui no Brasil, ela é clerical. Fera, é porque na Europa, a maçonaria ela era anticlerical. Então o Papa ele vai expedir uma bula para o mundo católico. Obviamente, Dom Pedro II ele não vai aceitar essa bula. Por que Dom Pedro II não vai aceitar? Porque Dom Pedro II, ele era maçom e o seu primeiro-ministro, Barão do Rio Branco, ele era grão-mestre da maçonaria aqui no Brasil. Portanto, fera, ele não acatou. Mas o que acontece? O bispo de Olinda e o bispo de Belém acataram com essa bula, a Bula Syllabus, que proibia a participação de maçons na Igreja Católica. Bom, como esses 2 bispos desobedeceram Dom Pedro II, obviamente, eles foram presos e condenados a trabalhos forçados. Isso, gente, gerou um descontentamento na Igreja Católica. Mesmo Dom Pedro II tendo voltado atrás na decisão, a relação entre Igreja e Império já havia sido abalada. E aí a Igreja Católica deixa de apoiar Dom Pedro II. Veja essa imagem aí em tela inteira, por favor. Você está vendo aí a imagem em tela inteira? Você está vendo que é o Papa punindo Dom Pedro II. Vamos voltar aqui para mim, por favor. Então, o Papa estava punindo Dom Pedro II. E aí, a Igreja realmente deixa de apoiá-lo. Bom, uma outra questão foi a questão escravocrata. A elite vai deixar de apoiar Dom Pedro II. Plínio, por que a elite ela vai deixar de apoiar Dom Pedro II? Fera, pelo simples fato, a escravidão ela foi abolida no Brasil e essa elite escravocrata ela não foi indenizada. Dom Pedro criou a lei chamada Lei do Ventre Livre. O que dizia a Lei do Ventre Livre da década de 70 do século XIX? Essa lei falava o seguinte: todo filho de escravo nascido a partir de setembro de 1871 será considerado livre. Bom, obviamente, o menino, quando ele sai da barriga da mãe, ele não vai se embora. Ele precisa ficar aos cuidados de sua mãe. E essa criança ficava aos cuidados de sua mãe até os 8 anos. Quando ela completasse 8 anos, o senhor decidia se entregava aquela criança para o Estado ou se aquela criança ficava na fazenda até os 20 anos, para custear todo o tempo que ele ficou morando na fazenda. Obviamente, essa elite ela também não foi indenizada com a Lei do Ventre Livre. Depois veio, na década de 80, 1885, a Lei dos Sexagenários. Essa lei falava o seguinte, que o negro que completasse 60 anos, o negro escravo, ele seria livre. Entretanto, gente, os negros foram libertos e a elite não foi indenizada com isso. Depois veio a Lei Áurea,
de 1888. Essa Lei Áurea, sim, ela veio abolir a escravidão aqui no Brasil. Só que o interessante, gente, é o seguinte, a gente pensa, a Lei Áurea foi assinada por Princesa Isabel. A gente fala Princesa Isabel, a gente pensa que Princesa Isabel tinha o quê? 18, 19 anos. Na verdade, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela tinha 43 anos. E ela só assinou a Lei Áurea porque o parlamento havia aprovado a abolição da escravatura. O momento foi muito especial no Brasil naquele momento. Era um domingo, 13 de maio, domingo pela manhã. As pessoas se acordaram muito cedo para isso, né? Os parlamentares se acordaram muito cedo. A Princesa Isabel se acordou muito cedo. E ali ela ficou no gabinete esperando a votação do parlamento. E o parlamento votou por maioria pelo fim da escravidão no Brasil. Ela recebe esse documento que você está vendo aí. E nesse documento, que tem apenas 2 artigos, ela assinou, ela sancionou a lei que abolia a escravidão no Brasil. Plínio, por que Princesa Isabel assinou a lei e não Dom Pedro II? É verdade que Dom Pedro II não estava no Brasil nesse momento? Fera, é verdade. Dom Pedro II, ele tinha problemas pulmonares e constantemente ele precisava ir à Europa em tratamento. Nesse momento em que Isabel assinou a Lei Áurea, já era a 3ª vez que ela estava governando o Brasil. Por quê? Porque seu pai estava na Europa em tratamento médico. E aí, gente, a Lei Áurea, ela só vai colocar na teoria o que na prática já existia. O que é vir na prática? Apenas 20% dos negros de todo o Brasil eram escravos. 80% já era livre. Então, a Lei Áurea, ela vai colocar na teoria o que na prática já havia. E aí, gente, como essa elite ela não foi indenizada com o fim da escravidão, com a abolição da escravatura, essa elite ela deixa de apoiar Dom Pedro II. Por fim, veio os militares. Os militares também vão deixar de apoiar Dom Pedro II. Isso aí ficou conhecido como questão militar. Plínio, mas por que os militares eles vão deixar de apoiar Dom Pedro II? Fera, você deve lembrar que durante a regência, o Exército ele foi marginalizado pela Guarda Nacional. A Guarda Nacional, uma força elitizada, representava os interesses do governo e da classe rica aqui do Brasil. Quando veio a Guerra do Paraguai, essa Guarda Nacional ela recusou-se a lutar na Guerra do Paraguai. Obviamente, quem é que foi lutar na Guerra do Paraguai? O Exército Brasileiro. E aí veio o Duque de Caxias remodelando o nosso exército, né? Quando termina a Guerra do Paraguai, o Brasil sai vitorioso, o Exército volta, e o Exército voltou o quê? Reclamando o poder no Brasil, reclamando participação política e voltou também defendendo o fim da escravidão. Por quê? Porque vários negros escravos foram lutar na Guerra do Paraguai. E o Exército viu os atos heróicos de alguns negros e disse: esse negro ele não merece ser escravizado, ele merece ser livre, ele merece ser um negro forro, alforriado. Então, gente, o Exército ele volta desejando esse poder. Obviamente, a elite brasileira, principalmente a elite nordestina, ela vai escantear esses militares. E aí, nesse contexto, vai surgir o quê? Vai surgir o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Ambos, obviamente, desejando poder, ambos, obviamente, desejando uma república no Brasil. E como é que vai se dar, então, essa proclamação da república com os militares? Lá no Rio de Janeiro, vai surgir um grupo de positivistas, liderados por Benjamin Constant. Esses positivistas, eles vão lutar pela participação política. Obviamente, esses positivistas contavam com a participação de vários militares. E a proclamação da república, ela vai começar com um boato. Que boato foi esse, Plínio? Esse boato ele foi lançado por um major chamado Solon Ribeiro. E qual foi o boato que Solon Ribeiro lançou? Solon Ribeiro lançou o seguinte boato, que Dom Pedro II iria retirar o exército do Rio de Janeiro, iria aumentar o contingente da Guarda Nacional e iria prender Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso foi um boato, fera. E quem era Deodoro da Fonseca? Fera, Deodoro, ele era um militar amado e respeitado pelos militares. Ele foi um herói da Guerra do Paraguai. Então, gente, esse boato percorreu as ruas do Rio de Janeiro. Dom Pedro II vai prender Deodoro, Dom Pedro II vai expulsar o exército do Rio de Janeiro e Dom Pedro II vai aumentar o contingente da Guarda Nacional.
tudo não passou de um boato, fera. E aí, nas primeiras horas da madrugada do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca ele foi acordado. Ele estava um pouco doente e ele disse: Deodoro, você vai ser preso. Deodoro disse: que história é essa? O que acontece? Dom Pedro foi até o Ministério da Guerra. Lá no Ministério da Guerra havia vários ministros com medo desse boato. Dom Pedro entrou no ministério e perguntou: que história é essa que eu serei preso aqui no Brasil? Pois fiquem sabendo vocês, ministros, que os presos estão vocês. Vocês é que serão presos. E, por favor, diga a Dom Pedro II que ele não manda mais no Brasil. Quem manda no Brasil agora sou eu. Quem manda no Brasil agora são os militares, é o Exército. Então, gente, dessa maneira, com o golpe, os militares derrubaram Dom Pedro II no poder e proclamaram a República no Brasil. Um novo período na história. A República foi proclamada no dia 15. No dia 17, a família real ela foi banida do nosso país. Fera, foi um prazer estar com você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.